Quem atua na área da responsabilidade civil envolvendo o denominado erro médico sabe que se trata de um processo muito complexo. Parte junta os exames, os laudos, os prontuários, e ali há uma série de informações técnicas sobre a evolução do paciente, desde situações de medicamentos até eventuais procedimentos e cirurgias. Mas aí, nos colocando na posição do julgador, da juíza, do juiz, como é que este juiz vai analisar e chegar a uma conclusão em sua sentença se todo aquele contexto fático que o autor da ação está trazendo na sua inicial, à luz da contestação feita pelo profissional, se aqueles danos são realmente danos indenizáveis? Como assim, Felipe? Por que não seriam danos indenizáveis? Basta pensar no seguinte: daqui a pouco o tratamento em que foi submetido o paciente, ele pode ser, né, extremamente doloroso, ou pode trazer complicações, mas que não necessariamente sejam decorrentes, por exemplo, de uma imperícia do profissional, e sim do próprio procedimento, correto? Então, vejam bem, como o juiz, a juíza, vai analisar a prova. Eu resolvi fazer esse vídeo porque nós temos um julgamento aqui proferido pelo STJ que diz o seguinte: indenizatória, erro médico, questão eminentemente técnica, regras de experiência comum, laudo pericial que afasta o nexo causal, desconsideração, razões para decidir fundamentadas em documento unilateral, sem a necessária força probante, afronta ao sistema de valoração das provas. Aí, né, entre parênteses, CPC, artigos 371, 479 e 375. E aí vem o que é importante. O juiz não está adscrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, aí vem a ressalva, nos termos do artigo 375 do CPC, as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução dali de demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O relator, perdão, ele analisou essa questão, né, onde no juízo de origem foi, então, julgado procedente uma indenização, um pedido indenizatório, melhor dizendo, porque lá se entendeu haver o erro médico. Só que esta análise do juiz e do tribunal local, eles foram para as regras de experiência comum. E aí qual foi o diálogo que o STJ entendeu, né, para dizer o seguinte: não, nós não podemos, em matéria eminentemente técnica, nos afastar do CPC e ir direto para as regras comuns, regras de experiência comum. Então, nós fizemos aí, né, nós que eu digo, há uma análise do julgador, do STJ, entre os artigos 375, 371 e 479 do CPC, que dizem: 375, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões do seu conhecimento. E, finalmente, o artigo 479 do CPC, que diz: o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, pessoal, vejam, o STJ está nos dizendo o seguinte: quando houver questões eminentemente técnicas, as regras de experiência comum não podem se sobrepor a laudos e perícia, certo? Independentemente do julgamento, né, da posição ou da conclusão sobre o laudo e a perícia, porque justamente são questões eminentemente técnicas, como nos disse aqui o STJ.
Então, fica aí, né, essa importante consideração para que quem for trabalhar nessa área ou já trabalhe na área do erro médico, sempre ficarem atentos, à perícia, requerê-la quando do momento processual adequado, ok? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Muito obrigado.